Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dileto ouvinte, aqui da nossa Diocese de Formosa e você também de outras localidades. Que alegria começarmos a nossa sexta-feira com muita força de vontade e alegria no coração. É a famosa sexta-feira 13, que muitas pessoas têm superstição em relação a isso. Nós, cristãos católicos, não podemos afeiçoar nosso coração às superstições. É claro que há muito católico pagão, católico que às vezes vai à igreja, vai à folia do divino, vai a um terço às vezes, na Sexta-feira Santa, e são carregados de superstição. Acendem sempre uma vela para Deus e outra para o diabo. Não tem aquela firmeza na igreja, qualquer dificuldade, qualquer vendaval, não é capaz de olhar para a cruz, mas vai para a macumbaria, vai para essa prostituição da fé e buscar nas superstições, nos macumbeiros, nos curandeiros, uma solução para suas vidas. E a gente sabe onde isso vai dar. Não dá em nada, somente prejuízo espiritual, às vezes material, porque essas pessoas também, elas não são pessoas honestas, são pessoas que aproveitam da fé dessas pessoas simples e pagãs, e por isso a recomendação nossa é que muito cuidado. Devemos ter uma fé pura, uma fé viva, uma fé diligente. Nós estamos no mês missionário e a nossa fé católica, ela nos chama, nos predispõe a viver essa graça de uma fecundidade também apostólica, missionária. Todos nós somos chamados à vida missionária, a falar de Deus com a nossa existência, a dar o nosso testemunho fiel de Deus. Temos escutado nos últimos tempos muitas pessoas dizendo que o diabo não existe, que Satanás não existe, como um teólogo proscrito que está fora do páreo da igreja, que diz, não, o demônio é uma metáfora criada pelas pessoas. Não é isso não. O diabo é uma realidade, ele existe. Negar a existência do demônio, você nega a existência da redenção em Cristo. Mas precisamos ter presente que há uma turma, inclusive muitos dentro da igreja, que querem desconstruir a nossa igreja. Nós estamos vendo isso aí, rodando no mundo todo, essas mentalidades que querem realmente, de forma extravagante, modificar o ordenamento da igreja. Isso é pecado, nós não podemos aceitar isso. A igreja anglicana, tempos atrás, começou com essas bobagens de fazer uma alta modificação no jeito de gerir a igreja, etc, etc. Deu no que deu. É uma igreja hoje achatada, com milhares de padres desta igreja que passaram para a nossa igreja, porque lá começou a desconfiguração total dessa igreja, que é muito parecida com a nossa igreja. É o rito de Henrique VIII, que separou-se de Roma na época e criou a sua própria igreja nos moldes da Igreja Católica. Nós não podemos atribuir à missão da igreja simplesmente os nossos métodos. Querer uma igreja que agrada o mundo nunca funcionou. A nossa Santa Igreja não pode agradar ao mundo. Nós precisamos agradar a Deus. Nossa Santa Igreja não é uma democracia.
não é uma ONG, não é uma associação humana que deve pautar naquilo que é do humano. Nossa igreja é de instituição divina, ela nasce do querer do coração de Deus, do coração de Jesus, para continuar no mundo os sinais, os milagres e o anúncio do Santo Evangelho. Nós celebramos dia 4, o último, São Francisco de Assis. O que São Francisco de Assis pediu ao Papa Inocêncio III? Que ele queria, com seus irmãos, viver a radicalidade do Evangelho. Só isso. Ele não foi pedir para viver uma opção humana, sociológica, cultural, antropológica. Não, a igreja é mistério. Daí podemos olhar na história da igreja. Os grandes momentos de heresia, de apostasia, de cisma na igreja. Aqueles que velejaram por querer implantar na igreja uma prática meramente humana, não deram certo. Não deu certo. Caiu por terra. E nos nossos tempos a mesma coisa. Toda essa gente que grita que quer uma igreja feminista, ecofeminista, uma igreja pautada nessas pautas identitárias, uma igreja que volta para a criatura e não para o Criador. São Francisco, ele compôs o Cântico das Criaturas. Como ele via? As criaturas, toda a realidade criada está submetida ao ser humano que está submetido a Deus. Santo Tomás também disse que pela beleza das criaturas se pode inferir sobre a realidade da existência de Deus. Nós não existimos para servir as criaturas. Esse não é o nosso escopo, a nossa missão. Nós devemos preservar, valorizar a obra da criação, mas sempre em função do Criador. Eu não posso trocar o ser humano por uma planta, por um animal, por um parque ecológico. Jamais. A pessoa humana, ela vale muito mais do que qualquer outra realidade, outra criatura. O ser humano é a criatura por excelência. Daí, meus irmãos, nós travarmos uma luta diuturna contra o demônio, contra o mal. Não é metáfora. O mal existe, ela é uma realidade ontológica. O demônio existe. É um anjo rebelde. É uma legião rebelde que tem como estratégia destruir a obra de Deus. Nós somos o primor da obra de Deus. E o demônio, ele tenta a pessoa humana, pois na ordem da criação, a pessoa humana é que é chamada por Deus a viver essa graça de manter o equilíbrio, o respeito a toda a obra da criação. Que Deus nos ajude a ter um espírito de obediência a Ele e não vamos entregar a nossa igreja àqueles que querem uma outra igreja, não a igreja de sempre, a igreja da palavra, da tradição, do magistério, do ensinamento dos papas de todos os tempos. Que Deus nos ajude a nos livrar de todo o mal. Amém. O Santo Evangelho da liturgia desta sexta-feira, Lucas 11, 15 a 26. É uma palavra dura de Jesus acerca do mal. Eu quero pegar aqui o versículo, a metade do versículo 31 e do 32. Palavra de Jesus. Agora o príncipe deste mundo
há de ser lançado fora. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo ser. O demônio é uma realidade já vencida, mas que não assumiu ainda a sua derrota. Haverá o tempo em que ele será lacrado para sempre no lugar onde deve estar na eternidade, na sua insignificância. Enquanto isso, nossa vida deve ser uma vida de combate, uma vida de precaução, uma vida de oração e de renúncia a esse mal que está aí, dominando as almas, destruindo as famílias, acabando com a nossa juventude, trazendo tristeza e doutrinação para nossas crianças através da escola, através da internet, onde pessoas são tidas como instrumento do mal para quebrar a inocência das nossas crianças e para inocular o veneno da malícia no coração dos nossos jovens. A nossa luta contra o mal é uma luta hercúlea. Temos que ter consciência disso. Nossa vida, ela será sempre preservada dessa ação do mal em razão da unção, da oração, dos sacramentos, da leitura orante da palavra de Deus, do exercício da caridade para com os pobres, na nossa consagração do dízimo, que é uma força também que você ganha de Deus sobre aquilo que é fruto do seu trabalho. Como isso é importante. Assim, dileto ouvinte, aprendendo com o Pai Nosso que diz, livrai-nos do mal, nós, com os méritos de Jesus, nosso Senhor, vamos sempre vencer o mal, pois o mal já está derrotado, mas não se dá por vencido. Que Deus nos livre das garras de Satanás. Rezemos juntos, dileto ouvinte, a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo o teu veneno. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Dores, venha sobre você que está sofrendo e angustiado, a bênção da cura e da restauração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada sexta-feira e um final de semana robustecido pela graça de Deus. Amém.